Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando, tá? Tô no nosso livro 2 aqui de Química. Tô aqui na página 443, né? O capítulo aqui é a classificação dos elementos. Aula tranquila, né? Mais um bate-papo, tá bom? Ele vai falar aqui sobre essa classificação dos elementos. Ele começa aqui com metal, né? Ele começa falando aqui com metal. 80% dos elementos químicos são metais, tá bom? A maioria ali é de cor prata e cinza, né? Com algumas exceções aqui, como o cobre, que é avermelhado, né? Engraçado que cobre, se você pega uma solução de cobre, você vai ver que ela é azulada, né? Mas quando você pega o cobre sólido mesmo, né? Você vai ver que é avermelhado, tá bom? E do ouro, que é amarelo, tá? Mas na grande maioria aí vai ser prata e cinza, né? Beleza, né? Os metais eles não são encontrados muito na forma pura, né? Ou seja, ele vai vir muito em composto para a gente, né? Em minérios ali, você vai ter vários tipos de metais ali em um único minério, tá bom? E aí você vai ter que fazer aquela separação para obter o metal que você quer, tá bom? Você tem desde o metal mais abundante a metais raríssimos, né? Você tem, por exemplo, o ferro, que é um metal extremamente abundante, né? O ferro, já falando dele, cara, ele é um cara extremamente sensível ao oxigênio, né? Ele sofre muito em presença de oxigênio. Oxigênio, que eu não sei se você sabe, ele corresponde em torno de 20% dos gases da nossa atmosfera. 20% da nossa atmosfera, quando eu falo em gases, né? 20% é oxigênio, na sua maioria vai ser nitrogênio, né? Ali em torno de 78%. Eu acho que o oxigênio está em torno de 21%, né? E o outro 1% que sobra aí são para os outros gases. Mas eu tenho esse cara aqui em 21% na minha atmosfera, né? Eu tenho muito ferro, né? O ferro é um metal abundante pra caramba. E quando você coloca o ferro em contato com o oxigênio, você forma um subproduto chamado óxido de ferro, né? Que é o que chamamos de ferrugem, né? O ferro oxidando. Então, o oxigênio ele vai ser um agente oxidante, né? Ele vai retirar elétrons do ferro, né? Oxidar isso, é perder elétron. Então, o ferro ele vai se deteriorando e formando um subproduto. Isso vai fragilizando o ferro, vai fragilizando esse metal, né? Isso faz com que haja uma desvalorização dele, né? Isso já não acontece, por exemplo, com o ouro. O ouro ele não vai ser suscetível a esse processo de oxidação. Então, ele vai ser muito mais valioso, né? Por isso que um cordão de ouro é tão caro, né? Porque ele não vai oxidar. Né? Enquanto um de ferro, né, um anel de ferro, ele não vai ser valorizado, né? Porque ele é extremamente sensível ao oxigênio, tá bom? Então você tem metais aí que são muito valorizados e metais que, não, eu apontei errado, né? Muito valorizados e vai ter metais aí que não são tão valorizados assim, tá bom? Aqui ele vai te dar aqui algumas características, tá bom? Então, nas condições ambientes, os metais são sólidos, né? Com exceção do mercúrio, né? Esse mercúrio aqui é aquele mercúrio do termômetro, né, que a gente usa no termômetro, né, que é líquido, né? Então você tem os metais sólidos aí em temperatura ambiente, né, com exceção do mercúrio, tá bom? Os metais aí são bons condutores de calor e de corrente elétrica, isso daí a gente sabe, né? Se tu pega uma barra de ferro e coloca na fogueira, mano, vai queimar a mão, né? Porque esse cara aqui vai conduzir muito bem calor, né? Também vai conduzir corrente elétrica. Se isso aqui bater num fio de alta tensão, um abraço, né? Eles apresentam um brilho metálico, né? E cor característica, né? Beleza? Na sua maioria, né? São maleáveis, tá? Podem ser transformados em lâminas. Aí você pensa nas chapas, né? Em casco de navio, né? Você consegue dar o formato que você quiser a um metal. Claro que para você fazer isso, você precisa de elevadas temperaturas, né? Temperaturas elevadíssimas, mano. Você não vai fazer isso daí num fogão de casa, ali com fogo, aquela temperatura ali, né? Para você envergar uma chapa de ferro, você precisa de temperaturas elevadas, tá bom? Mas você consegue, esse metal consegue ser maleável, né? E você também são dúcteis, né? Você consegue também transformar em filamentos, né? Quando você pega fio ali, geralmente o fio é de cobre, ele tem alguma coisa de zinco ali também, tá? Então você consegue formar chapas e metais, né? Chapas e metais, ó. Você consegue transformar chapas e você também consegue transformar os caras em fios, né? Então, esses aqui são algumas características dos metais, tá bom? Os ametais, né? Cara, os ametais você consegue encontrar em estado gasoso, né? Aí você tem o gás oxigênio, gás nitrogênio, né? Vou até escrever aqui, ó. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás flúor, gás cloro, né? Você consegue ter no estado gasoso. Você consegue ter bromo líquido, né? E você consegue ter aí a galera no estado sólido também, que é o enxofre, que é o carbono, silício, fósforo, tá bom? Então, os ametais você vai conseguir aqui nos 3 estados, tá bom? Deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Ele fala que, tá, isso aqui é legal também, né? Como é que você obtém os ametais, né, cara? Os ametais, eles podem vir em formas de cloretos, né, na água do mar.
Pô, cloreto? Cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio aí que a gente conhece como sal de cozinha, né? E olha o meu ametal aqui, tá bom? Então ele pode vir em formas de cloreto, né? Ele diz aqui também, ó, que pode vir em formas de brometos, né? Então posso ter aí um brometo de potássio, posso ter um brometo de magnésio, tá bom? Então ele pode vir em forma de brometo também, né? E os iodetos também, né? Que você vai botar o iodo ali no final, tá bom? Que seria, por exemplo, um Ki aqui, um iodeto de potássio, tá bom? Um iodeto de sódio, tá? Isso tudo presente na água do mar, tá bom? Pode vir em formas de sulfetos também, né? Sulfetos aqui, ó, seria um sulfeto, né? Um sulfeto de sódio, por exemplo, né? Ó o meu ametal aqui, ó. Lembrando que a gente está falando de ametal, né? Deixa eu pegar minha tabela aqui, ó. Tô falando dessa galera aqui, tá? Esses aqui são os meus ametais, ó. Então, quando eu falo de iodeto, tô falando disso aqui, ó. Quando eu tô falando de brometo, tô falando da obtenção de um ametal, tá vendo? De um cloreto, tá bom? Ó, o sulfeto aqui, ó, a metal. Como é que eu posso obter esse cara aqui? Ele vai vir numa forma de sulfeto, ele vem em um composto. Ou seja, o ametal, eu vou ter que pegar muito deles de compostos, né? Podendo ser de cloretos, deixa eu ver aqui, ó, cloreto, brometo, iodeto. Tô pegando tudo a metal aqui, ó. Tô falando onde os ametais eles podem ser encontrados, tá? São em determinados compostos, tá bom? Você vai ter o carbono também, né, que está presente no grafite aí, tá? Você pode ter aqui a obtenção do oxigênio, né, em óxidos, né, como aquele que eu falei do óxido de ferro. Ó. Você pode ter óxido de magnésio, você pode ter óxido de sódio, tá bom? Você pode ter os nitrogênios dos nitratos, tá bom? Enxofre de sulfetos, tá? Enfim, você pode obter os ametais aqui em diversos tipos de compostos, tá? Com algumas propriedades desses caras, né? Eles são maus condutores de calor, né, e de eletricidade, eles não vão conduzir bem, tá? E não apresentam brilho, tá bom? Aqui eu tenho os meus gases nobres, né, que é a base ali de sustentação da minha teoria do octeto, né, que justifica a ligação química, né? Lembra desses caras? Meus gases nobres é a galera da 18 aqui, ó. Lembra que eu dessa aula aqui que eu falei, ó, todos com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, e todos os outros elementos aqui, eles tendem a se comportar como essa galera, né? Então os gases nobres aí é um pilar importante para se entender ligação química, né? Entendia-se que eles não iriam reagir contra os elementos, né? Mas aí você já tem o xenônio aqui, né, que já com esse carinha aqui, né, esse níl aqui, ele conseguiu, né, formar um composto com xenônio, né, beleza? E aí você tem aqui algumas aplicabilidades dos gases nobres, tá? Então você tem o gás hélio, que ele é muito leve, aquele que você enche o balão, né? Você tem aqui, ó, misturado com oxigênio para tratamento de asma, né? Você tem o neônio, né, que é utilizado na parte de refrigeração, tá bom? Você tem o argônio usado em lâmpadas especiais, válvulas de rádio, xenônio, que é um anestésico, né? Criptônio, que é usado em lâminas incandescentes e fluorescentes, né? Então aqui ele te dá aqui algumas aplicabilidades dos gases nobres, tá bom? E por último aqui, ele vem falar do hidrogênio, né? Que é o elemento mais abundante aí no universo, né? Presente na nossa água, né? Então, cara, esse cara aqui é importantíssimo, né? Porque se nós temos vidas aqui no nosso planeta, é porque temos água na forma líquida, né? Água líquida que é vida, né? Beleza? Porque você tem vestígios de água a vapor aí em outros planetas e nem por isso lá tem vida, né? Então, é considerado... Como é que eu posso dizer aqui? Como é que eu posso formular essa frase aqui, né? Posso dizer que um planeta ele é capaz de ter vida, né? Tendo água líquida, né? Pelo menos, né? Uma das condições aí, né? Tá bom? E o hidrogênio está presente aqui, tá bom? Então é isso, né, galera? Ele também se liga com metal e ametal, né? Uma das classificações aí, uma das propriedades desse hidrogênio. A aula é curtinha mesmo aí, dá uma lidinha com atenção aí, né? Vou pedir que vocês façam as questões do praticando, né? Que tá tranquilo, dê uma olhada aqui. Vai pedir muito do capítulo anterior, né? Levando em consideração que esse capítulo é bem curtinho, ó, meu vídeo está em 10 minutos, né? Dá uma lidinha rapidinho aí, que é interessante, é legal pra caramba. E tamo junto, sempre. Um abraço.